Oi, boa noite a todos. Bem-vindos para mais esse encontro do G7. Meu nome é Juliana, sou oncologista pediátrica e coordenadora do G7. E hoje eu estou aqui também com a Raquel, que também é oncopediatra e vice-coordenadora do G7. E... Ixi, não está passando? Deixa eu ver. Aí. Então, hoje, mais um encontro para a gente falar de qualidade de vida após o tratamento do câncer infanto-juvenil. E hoje a nossa ideia de fazer esse encontro extra foi para mostrar para vocês a proposta do G7 de uma ficha de atendimento ambulatorial. Antes de falar da ficha, eu quero falar para vocês um pouquinho um breve histórico do G7, porque falando da história do G7 também é a história dessa ficha, e a Raquel também vai mostrar para a gente os resultados do questionário que nós fizemos sobre clínicas no começo do grupo, e aí então mostrar para vocês a ficha que a gente está propondo. Então, o nosso grupo, a ideia de formar um grupo cooperativo de efeitos tardios surgiu no 17º encontro dos grupos cooperativos da SOBOP, isso em setembro de 2019. E a primeira reunião do nosso grupo foi feita já em dezembro, logo depois desse encontro, e ao longo de 2020, nós fomos nos organizando, fazendo reuniões online, reuniões ainda internas, com palestras de especialidades ainda só para o grupo mesmo. A idealizadora e primeira coordenadora do grupo foi a Raquel, e nós já no começo já escolhemos o nome, Grupo Cooperativo de Efeitos Tardios, G7, e hoje nós somos 65 participantes, então o grupo foi crescendo. Nós somos hoje um grupo grande, cheio de especialistas das mais diversas áreas, médica e multidisciplinar, do Brasil inteiro. E eu só vou pedir um favor para todos manterem seus microfones fechados, e aí no final a gente abre para discussões e comentários, tá bom? E aí, o objetivo do nosso grupo é estimular discussões, atividades, projetos que sejam voltados para a promoção de saúde e qualidade de vida dos sobreviventes do câncer infantil brasileiros. Né? E aí, a ideia também é que a gente divulgue informações sobre o melhor cuidado com esses pacientes, também para fora do ambiente da oncopediatria, né? Também para profissionais que não lidam diretamente com oncopediatria, mas que podem, em algum momento do seu trabalho, da sua vida profissional, se deparar com o atendimento desses pacientes. Então, o grupo foi crescendo, né? O G7 foi crescendo, então, em abril de 2021, a gente teve uma reformulação do formato da coordenação, então, hoje a gente tem um formato em que temos a coordenação, então eu fiquei como coordenadora do grupo, a Raquel como vice-coordenadora, ela estava num momento de transição importante na vida pessoal dela, estava de licença maternidade, então precisou mudar de função. Ficamos com a doutora Verônica e a doutora Gisele como secretárias, e a doutora Mônica como nossa conselheira. E aí o G7 hoje, né? Hoje nós somos divididos em G7 assistencial, o G7 assistencial que foi o subgrupo, né? O comitê do G7 responsável pela formulação da ficha de atendimento ambulatorial. G7 Educacional, que é o grupo que planeja e organiza esses nossos encontros mensais, né? E o G7 Pesquisa, que está organizando o estudo multicêntrico, que agora está em fase já dos últimos ajustes para ser finalmente anunciado para todos os interessados aderirem e participarem, então logo vocês terão novidades.
E aí, agora, eu gostaria que a Raquel mostrasse para a gente o nosso questionário, porque foi esse o começo da nossa história e das nossas atividades. Você consegue... Pode começar, Raquel? Pode passar, por favor, Juliana. Tá bom. Mais uma vez, boa noite a todos. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Acho que esse encontro é aguardado por muitos que têm acompanhado o nosso trabalho ao longo desses primeiros anos. Então, é uma honra e muito orgulho para a gente poder compartilhar essa ficha com vocês. Eu vou apresentar sobre o questionário que nós fizemos no início, final de 2019, início de 2020. Alguns podem se perguntar, mas nós vamos falar sobre isso de novo, porque ele já foi apresentado no congresso da SOBOP no ano passado. Mas hoje eu trouxe ele um pouco mais detalhado, como a gente tem um tempinho um pouco maior, eu trouxe mais alguns detalhes. Eu acho importante a gente compreender os diagnósticos que esse questionário trouxe. Nós fizemos justamente porque estávamos iniciando os trabalhos do grupo e a gente queria ter uma visão sobre como é feito o segmento dos pacientes fora de tratamento no nosso país. Quem já teve a oportunidade de pesquisar na literatura sabe que são poucos trabalhos que nós temos publicados sobre isso no Brasil, comparado com outros países, né? Então, nós formulamos esse questionário, foi enviado pela mail list da SOBOP, e nós tivemos 31 respostas, incluindo centros de todas as regiões, mas principalmente do Sudeste e do Nordeste, e consideramos na época como um índice bom, já que ainda não havia nenhuma iniciativa em termos de SOBOP para essa questão de sobrevivência e efeitos tardios, né? Passa para mim, Ju. Então, a primeira pergunta que a gente fez era o tipo de instituição que as pessoas estavam respondendo. E como a gente pode ver nesse gráfico de pizza, a maior parte são hospitais gerais, e depois a gente tem os hospitais oncológicos gerais, que atendem tanto adultos como crianças, e em menor proporção, os centros mais especializados em pediatria. Pode passar, Ju. E em relação ao tipo de instituição, a gente também consegue ver que a maior parte das instituições são 100% públicas, financiadas pelo SUS, e aí a gente tem, em menor proporção, os hospitais filantrópicos, hospitais mistos e as instituições privadas. E aí nós questionamos as pessoas que responderam o estudo se o centro delas já tinha um serviço, um ambulatório especializado em acompanhamento dos sobreviventes de efeitos tardios. E mais de 60% respondeu que os serviços não possuíam um ambulatório específico para acompanhar os sobreviventes. Pode passar, Ju? E aí nós tentamos detalhar um pouco o perfil dos serviços que responderam. Então, desde quando o serviço acompanhava sobreviventes? Então, aproximadamente um terço já acompanhava desde os anos 90, foram serviços que responderam que foram os mais antigos, e a gente tem aí o pessoal do GRAAC, o pessoal do AC Camargo, 27 anos, perdão, e o outro um terço com o início dos trabalhos com sobreviventes nos anos 2000, e aí quase metade iniciou após 2010. Então, a gente vê que tem uma tendência recente dos centros de começarem a acompanhar os sobreviventes. Então, possivelmente uma conscientização de nós mesmos, oncologistas e demais membros da equipe, da importância de acompanhá-los. E aí a gente também questionou em relação ao número de pacientes atendidos no geral, né? Diagnóstico, tratamento, pacientes oncológicos. E esse número variou de 40 a 7 mil. Então, serviços pequenos, serviços muito grandes. A gente tem uma realidade muito diversa, né, no nosso país. Então, até 50% atendeu até 400 pacientes desde da criação do serviço, e 50% atendeu mais de 400 pacientes. E aí, quando a gente questionou sobre os sobreviventes atendidos, esse número variou de 10 a 2 mil. Então, novamente, serviços com um número bem baixo de pacientes acompanhados, que provavelmente estavam em fase de implantação ou implantaram há poucos anos, e serviços já com um número bem considerável de pacientes acompanhados. Aqui a gente teve principalmente o GRAAC e o HC de Ribeirão Preto, com esse número maior, né, de acompanhados. Então, 65% tinham até 1.000 pacientes seguidos e 35% mais de 1.000 pacientes. E nós questionamos também sobre o critério para admissão no ambulatório.
Quem já teve a oportunidade de ler os trabalhos nessa área de sobrevivência sabe que isso varia um pouco, mas, no geral, eles consideram os ambulatórios e os trabalhos publicados acima de 5 anos fora de tratamento. Mas a gente vê na nossa realidade que a grande maioria, 57%, encaminha os pacientes logo após o tratamento. Então, esses ambulatórios, na verdade, fazem a parte de efeitos tardios e também a parte de recidivas, né? Já que acompanham os pacientes muito precocemente. E aí, um pouco mais de um terço com 2 ou 5 anos fora de tratamento e apenas 5% que recebe esses pacientes 10 anos fora após o término de tratamento, né? Em relação a critérios para alta, tivemos poucas respostas em relação a isso. Então, um terço aí acompanha os pacientes até 10 anos fora de tratamento, 12,5% acompanha até 5 anos, 8,3%, 15 anos. Eu acho que tem aqui embaixo os que não dão alta, não sei, acho que não está dando, não teve espaço para caber aqui. Deixa eu ver Não se está eu... aparecendo? Não Aqui, recebem ó. alta, Pronto. 16,6%. Tá aparecendo, Isso aí não dá para 16,6. mim. Isso mesmo. Isso. Então, a gente tem alguns serviços que não dão alta, que eu me lembro agora de cabeça também, o GRAAC e alguns outros. Pode Não dão passar. alta. Alguém quer falar? Não, foi só diferença. Ok. E nós questionamos também, em relação ao perfil dos ambulatórios, os profissionais que participam diretamente do atendimento. Então, aqui, disparado, né, os oncologistas e hematologistas pediátricos, com 84% das respostas, e alguns ambulatórios, a presença do pediatra geral, que é muito interessante que haja um pediatra geral, é algo que seria desejável também, que tivesse a presença do pediatra geral. E aí 24% conta com endocrinologista diretamente no ambulatório, 28% com cardiologista. E esse dado é muito triste, que 30% aproximadamente somente conta com equipe multiprofissional presente no ambulatório. A gente sabe da importância de ter a equipe com nutricionista, psicologia, serviço social, enfim, terapia ocupacional, físio, odonto, né, diversos profissionais que auxiliam muito no cuidado dos sobreviventes. E aí nós questionamos também se, caso não houvesse a presença desses profissionais, se o serviço conseguiria encaminhar para outros profissionais, e 100% respondeu que sim. E a nossa pergunta final, já que a gente estava iniciando, né, o nosso grupo cooperativo, foi se havia interesse por parte das pessoas que respondiam, representando esses centros, em participar do grupo cooperativo, e a resposta foi muito positiva, 96,7%, e a gente viu isso se concretizar depois, com o passar do tempo, na sequência do grupo, com o aumento dos participantes, como a Juliana mencionou, hoje nós temos 65 pessoas participando. Então, esse crescimento foi muito expressivo e foi algo muito interessante que aconteceu na nossa trajetória. Eu acho que esse foi o último, Ju. Termina para mim. Certo. Então, depois que nós tivemos os resultados desse questionário e com isso conseguimos entender um pouco a realidade brasileira, né? Porque, como a Raquel falou, a gente não tem dados assim brasileiros, né? Nacionais. Então, a nossa ideia foi tentar planejar algo que facilitasse a organização desse atendimento nas diversas instituições, e independente de ser uma instituição grande, uma instituição pequena, uma instituição que tenha ou não essa estrutura de equipe multiprofissional, ou que tenha que encaminhar o seu paciente para fora para poder ter esse atendimento. Então, a gente queria uma ficha, uma forma de atendimento que facilitasse independente do serviço, né? E que conseguisse uniformizar isso dentro do Brasil. Então, antes eu queria só mostrar para vocês essa figura que eu gosto bastante, de um artigo da doutora Melissa Hudson, que chama atenção para o seguinte: o risco, né, de desenvolvimento de efeito tardio, ele tem várias faces, né? Então, uma parte delas tem a ver com o câncer,
tem a ver com o perfil do paciente que está doente, que está sendo tratado, mas também tem a ver com a estrutura do atendimento que esse paciente recebe, com o acesso a esse atendimento, com a consciência também que esse paciente tem da necessidade desse cuidado, né? Então, a estrutura disso e a forma como é feito esse atendimento interfere muito no risco desse paciente. Então, mais uma coisa que reforçou para a gente a necessidade de uniformizar, de sistematizar isso dentro do território nacional. Então, o G7, então, ao longo de 2 anos de trabalho, né, essa ficha foi um trabalho realmente feito a muitas mãos, né, inclusive, por mais ou menos um período de 1 ano, eu consegui fazer um uso piloto dessa ficha no nosso ambulatório aqui de atendimento aos sobreviventes aqui no Hospital de Barretos, porque eu queria entender se essa ficha funcionava na prática. E ao longo desse ano nós fomos fazendo algumas intervenções na ficha também, de acordo com aquilo que a gente foi enxergando na prática, que ainda precisava ser ajustado. Especialistas das diversas áreas ajudaram nesses ajustes. Essa ficha ainda foi revista por todos os especialistas envolvidos do G7 para ser finalizada, né? Até que a gente pudesse fazer essa divulgação oficial, nacional, com o intuito de que todos possam usá-la, né? Então, a nossa ficha ela é dividida basicamente em 2 partes. A primeira, que é a ficha 1, é o resumo do tratamento oncológico do paciente. Então, a gente considera uma ficha fixa, como uma folha de rosto do prontuário de fora de terapia do paciente. Então, nessa ficha 1, a gente tem identificação, dados gerais, dados do diagnóstico, resumo do tratamento realizado, detalhamento de cada tratamento realizado e algumas outras características, informações importantes, que complicações durante o tratamento, vacinação, presença de segunda neoplasia, enfim. A ficha 2 deixa eu só ajustar aqui minha tela. A ficha 2 é a atualização, é o atendimento do paciente a cada ida ao ambulatório. Então, ela vai ser atualizada a cada atendimento do paciente. Então, ela tem dados dos efeitos tardios diagnosticados a cada consulta, a cada retorno, anamnese, exame físico, a determinação dos riscos futuros desse paciente para desenvolver efeitos tardios e as condutas e o plano de seguimento para cada um desses pacientes. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes de cada uma dessas fichas para vocês. Então, a ficha 1, só para vocês olharem o layout, então é o resumo do tratamento, como eu disse. Primeiro, as informações, identificação dos pacientes, o resumo sucinto, né, do diagnóstico, dos tratamentos realizados, com data de início, data de término, algumas informações importantes do início do tratamento, como comorbidades, estadio puberal, índices antropométricos. Depois, o paciente que fez a cirurgia, ele vai ter o detalhamento dessa cirurgia, localização, tipo de abordagem. Se o paciente fez quimioterapia, vem a ficha para a gente preencher as doses acumuladas, os tipos de quimioterápicos usados dentro de cada subclasse. Se fez radioterapia, tem a ficha para preencher a dose, a área irradiada, data de início, data de término. As outras modalidades terapêuticas que esse paciente pode ter recebido, então, transplante de medula, terapia-alvo, se teve efeitos colaterais associados a cada um desses tratamentos.
Se teve complicações durante o tratamento, então, admissões, por exemplo, em UTI, complicações cardíacas, endócrinas, neurológicas e assim por diante. Dados de vacinação, se a vacinação foi atualizada, se está completa, se teve já relato de alguma segunda neoplasia. E aí vem a ficha 2, que é o perfil atual desse paciente. Então, é o prontuário, como eu disse, o prontuário do dia a dia desse paciente. Então, tem aí dados de data do atendimento, tempo fora de terapia, idade ao início do tratamento, um resuminho novo aí, muito rápido de cada tratamento realizado. Em seguida, vem uma lista para ser simplesmente assinalada, né? Facilmente a gente consegue preencher isso no ambulatório, né? Que muitas vezes é corrido com pacientes em grande número para serem atendidos em alguns casos. Então, a gente pensou numa ficha que fosse de fácil preenchimento, colocando aí as principais alterações dentro de cada sistema, dentro de cada especialidade, né? E, por final, aquela parte de anamnese, de exame físico, os exames relevantes últimos, né, desse paciente, e com isso, o raciocínio final de riscos futuros que esse paciente possa ter e a conduta e o plano de segmento para esse paciente. Nós também colocamos aqui a nossa sugestão de leitura para a determinação desse risco, que são os principais guidelines utilizados hoje no mundo para determinação de efeitos tardios e associação com a terapia feita. Então, isso também vai estar disponível para vocês na ficha. E eu espero, assim, todos do G7 que ajudaram na confecção dessa ficha, esperam que ela realmente seja de fácil utilização, que seja útil para que o serviço que utilize consiga, de uma forma rápida, dinâmica, fazer, enxergar esse paciente, né, com os seus riscos, com as suas peculiaridades de uma forma simples e que também seja simples, a partir disso, o encaminhamento desse paciente para as especialidades que sejam necessárias, tanto dentro do mesmo serviço, quanto fora do serviço, né? E que quem atenda esse paciente fora da oncologia também consiga entender de forma fácil e rápida os cuidados que esse paciente precisa ao longo de sua vida. Então, em nome do G7, eu agradeço muito a presença de todos aqui hoje. Espero que vocês consigam facilmente utilizar essa ficha. A gente vai mandar isso via Sobop, e também para quem está dentro do grupo, dentro do nosso grupo. Se alguém tiver algum comentário, a gente vai abrir agora para essa discussão. Eu deixo aqui o meu e-mail para todos que quiserem, mais uma vez, fazer parte do G7. Será um prazer ter vocês com a gente. E também para dúvidas que forem surgindo ao longo do uso da ficha, se precisarem de auxílio de alguma forma, a gente está aqui para auxiliar a todos vocês. Muito obrigada. Eu vou descompartilhar minha tela e vou abrir para quem tiver comentários, dúvidas, fiquem à vontade. Juliana, meus parabéns, porque você está se revelando uma excelente coordenadora, isso não era surpresa para ninguém, né? Então, meus parabéns de coração, você sabe que eu amo você. Eu acho que Doutora, essa obrigada. ficha está ótima. Logicamente que todo mundo contribuindo, haverá modificações no caminhar, né? A gente já sabe disso. Mas o que eu sempre volto a insistir muito é que essa ficha é para o médico, o paciente tem que ter uma caderneta de saúde. Eu já mandei eu não tenho agora aqui, mas eu já mandei a referência, que na Europa eles já fizeram isso, né? Então, é uma caderneta que aqui no Brasil eu pensei que fosse
aquela caderneta de saúde clássica, mas com a tecnologia nova que existe, né? Isso na Europa eles fizeram digitalizado, né? Eu não sei, eu não entendo de informática, não entendo dessa parte, mas existe então uma caderneta do paciente. Porque se ele está no serviço onde eu tenho a ficha, tem problema. O problema é ele ir para um lugar onde ninguém sabe o que ele passou na vida dele. Então, se ele tiver um documento mostrando a doença que teve, o tratamento a que se submeteu e qual é o segmento que ele está apresentando, eu acho que isso seria fechar esse cuidado que todos nós queremos que esses pacientes tenham ao longo de sua vida, né? Era isso. Então, mais uma vez, meus parabéns. E os que são entendidos em informática, que se mobilizem para fazer a ficha essa do nosso paciente como caderneta de saúde dele, né? É isso, só a sugestão que eu dou, e você sabe que essa ideia minha é bem antiga, né? Dele ter a ficha dele, a caderneta de saúde. Sim, doutora, com certeza. Eu acho que aos pouquinhos a gente está conseguindo algumas conquistas com o G7, essa ficha é uma prova disso, né? E eu acho que o próximo passo vai ser esse, a gente vai conseguir montar essa caderneta, doutora, com certeza, e a ideia é que os serviços, conseguindo se organizar, conseguindo melhorar esse atendimento, sistematizar, né, esse atendimento, eles consigam dar o próximo passo, que é o outro lado, né, que é a caderneta, que é o paciente ter isso na mão dele e facilitar o atendimento dele também por onde ele for, né? Então, com certeza essa é a nossa próxima meta. A gente vai chegar lá, eu prometo. Mais alguém gostaria de falar? Boa noite. Olá. Boa noite, Adriana. Oi, parabéns, viu? Parabéns para todo mundo, para você, Juliana, que está coordenando, Raquel e todo mundo aí. Eu queria saber como é que vocês estão pensando em fazer o registro dessas informações. A gente já falou disso em outro momento, né? De inserir os dados em uma plataforma única, de juntar tudo isso. Mas, assim, a princípio, como é que cada centro está pretendendo fazer os seus registros num sistema, cada um com seu sistema, ou a gente vai escrever, ou a gente vai... Como é que vocês estão pensando? Eu preciso, assim, de ideias, porque o meu serviço, eu ainda não tenho os atendimentos informatizados. Então, eu não tenho ainda uma coisa que é um absurdo até, mas a gente não tem um prontuário único, a gente até tem um sistema muito bom, mas o sistema é subutilizado. Então, eu vou ter alguma dificuldade com isso no início. Até tem uma data manager que está ajudando a gente em algumas coisas, acho que eu vou inserir ela nisso aí. Não sei ainda muito bem eu como vou fazer. Mas e vocês, como vão fazer? Me deem ideias, porque eu queria não desperdiçar o tempo e o trabalho, né? E a gente poder inserir logo. Sim. Adriana, isso é uma coisa que eu também queria falar, acabou passando. O formato que a gente organizou essa ficha realmente foi para conseguir alcançar todos os tipos de instituições em todas as suas formas, né? Então, a gente sabe que ainda tem muitas instituições com prontuário físico, né? Que ainda não usa prontuário eletrônico. Então, a ideia é essa. Quem tem ainda o uso do prontuário físico consegue usar essa ficha como o dia a dia do seu prontuário. A ideia é que a ficha 2 seja usada a cada atendimento do paciente, como a ficha normal, como o atendimento normal em prontuário. Mas a gente vai usar essa ficha como o prontuário, né? E a ficha 1 é aquilo que eu falei, seria a folha de rosto. Então, a partir do momento em que o paciente se torna fora de terapia, cada serviço também tem o seu início disso, como a Raquel mostrou, né, no nosso questionário. Tem serviço que é a partir do 2º ano, fora de terapia, tem serviço que é a partir do 5º ano, tem serviço que
não tem essa divisão, né? Então, não passa do ambulatório geral para o ambulatório de fora de terapia. Então, isso vira um contínuo. Mas a ideia é que essa folha de rosto, ela seja colocada no prontuário a partir do momento em que esse paciente se torna um fora de terapia, né? E que ela seja preenchida ao longo desses atendimentos, tá? Então, eu consegui, como eu disse para vocês, fazer um uso piloto disso. Aqui em Barretos, a gente usa o Tazi. Então, eu consegui inserir esses formulários dentro da plataforma, né? Então, a cada atendimento, eu coloco lá, como se fosse a minha página de atendimento, eu acrescento informações. Mas isso pode ser feito manualmente também no prontuário que não é eletrônico, tá? Acho que a Renata quer falar, pode falar. Eu queria também dar a minha contribuição, porque quando a gente começou a fazer a ficha naquela época, que ficou circulando entre todo mundo com as sugestões e tudo, a gente aqui ainda usa prontuário de papel, não tem prontuário eletrônico, e eu não tinha, eu já sabia que eu não ia ter nenhuma colaboração da equipe para me ajudar nisso, porque assim, depois que você começa a fazer, você vê que se a equipe que fez o diagnóstico do paciente, lá no diagnóstico precoce, começa a fazer essa ficha, e a equipe da oncologia vai seguindo, preenchendo e tudo, quando chega no follow-up, no segmento já está tudo bonitinho. Aí eu sabia que eu não ia ter esse tipo de colaboração. Então, o que eu fiz há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a gente começou mesmo no duro, e o nosso serviço é enorme, a gente tem mais de 800 pacientes em follow-up, e somos só eu e a Patrícia, são só 2 médicas que atendem. Mas a gente hoje já tem todos os pacientes com essa primeira ficha feita. Então, assim, aqui a gente faz essa ficha quando chega no follow-up, vai lá, abre o prontuário, revisa, você termina ficando craque e consegue fazer, e aí essa primeira folha a gente já atende todos, porque eu queria, quando a gente chegasse nessa fase de ter a ficha para a gente fazer o follow-up, eu já queria estar com isso pronto, porque eu achava que isso era uma coisa que era para ser parte já de todo o cuidado do paciente oncológico. Então, assim, deu trabalho, foi chato, mas aí a gente conseguiu. E aí agora é 1, 2 pacientes de primeira vez que vai entrando no ambulatório, então isso vai ficando bem mais fácil, vai fluindo bem mais fácil. E aí a gente já fez essa ficha mais ou menos com esse molde que eu imaginei que ela ia ter. Então, a minha sugestão é essa, eu sei que é um trabalho assim, aquele trabalho que você olha e fala, meu Deus, nunca, não vai dar. Mas foi como deu certo aqui, eu não teria outra forma de fazer. E se você for para o prontuário eletrônico, cada instituição tem o seu prontuário, então é impossível também você inserir uma ficha unificada. Então, acho que eu teria tido o mesmo problema. Não sei. Obrigada, Renata. É isso mesmo. Eu acho que conforme o uso for acontecendo, dentro de cada serviço vai ficando mais fácil, né? Eu quis fazer isso antes de fazer a divulgação mesmo, porque eu precisava ver se daria certo, né? Se a gente não estava divulgando uma coisa que seria mais um complicante dentro, às vezes, de uma rotina que não é fácil, né? E não, pelo contrário, a gente tem, né, ao longo desses dias, desse uso que eu fiz piloto, né? Realmente foi de uma ajuda muito grande para o acompanhamento desses pacientes e de muito fácil preenchimento mesmo. Outra coisa que é interessante é que se o nosso caminho futuro é a gente conseguir mapear o Brasil, entender quais são as características reais dos sobreviventes brasileiros, se as instituições tiverem já se acostumado com o uso da ficha, as informações em prontuário vão estar muito mais simples, né? Para que depois a gente possa usar isso lá na frente, numa pesquisa, num outro formato, né, de entendimento desses dados, de análise desses dados, que inclusive daqui uns dias vocês vão saber melhor. A ideia desse estudo multicêntrico que a gente está tentando colocar em prática também, né, essas informações dessa forma em prontuário estão muito mais simples de serem analisadas,
tá? Então, essa é a ideia. Mas a gente, como eu disse, a gente está aqui para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem ao longo do uso dessa ficha, e inclusive de saber se tem mais ajustes que vocês acham que são necessários, porque é usando que a gente descobre, né? Então, estamos aqui, o meu e-mail eu já coloquei ali para vocês. Por favor, mandem mensagem, vamos discutir no grupo também. Quem ainda não é do G7 e quiser fazer parte, a gente está aberto para receber todo mundo que queira ajudar, tá? Quem mais quer falar? Oi, Juliana. Não, fiquei entusiasmada, ai, meu cabelo, com o fato de que você conseguiu colocar no Tazi, porque a gente também usa Tazi no GRAC. Então, depois, não precisa ser, obviamente, agora a gente marca para você mostrar em que linha que você colocou, porque isso facilita muito. Muito mais do que a gente tem que fazer tudo em papel. A gente conseguiu inserir isso naquela parte de formulário padrão da instituição. Então, quando a gente vai fazer a evolução do paciente, clica, formulário padrão da instituição, e está subdividido, do mesmo jeito que a ficha está subdividida, a gente conseguiu subdividir isso no Tazi. Então, a cada atendimento, se o meu paciente fez rádio, eu acrescento a rádio. Se o meu paciente só fez químio, eu só acrescento a ficha da químio, e assim por diante. Depois a gente marca um dia prático. e faz uma videochamada para você me mostrar como que tá, porque daí eu ponho o pessoal da minha informática também. Com certeza. Foi a nossa enfermeira, Patrícia, junto com a equipe da TI, que organizou isso, e ficou muito bom, muito bom. Feliz, e parabéns de novo para você e também para a Raquel pela iniciativa e também pela organização do grupo e tudo que vocês têm feito para manter as aulas e o pessoal ativo e animado. Mas eu fiquei bem entusiasmada. Sim, foi muito legal. Eu que agradeço pela participação de todos, pela ajuda. Eu falo que esse é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito em grupo mesmo, não dá para fazer sozinho. Então, é muito bom ter a participação de todo mundo. Obrigada de verdade. Alguém mais? Algum comentário? Renata, fiquei feliz que você também já está com tudo mais ou menos encaminhado. Agora é só colocar mesmo em prática essa ficha, né, finalizada. A gente vai mandar para vocês todos pela Sobop e pelo grupo a ficha atualizada. Tá bom? Tá bom. Quando eu entrei no grupo, era aquela coisa assim, meu Deus, vou ter que começar do zero. Então, eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, aqui dos serviços e tudo. E aí, nesse movimento todo, acho que já faz uns 2 anos, mais ou menos, né, que o grupo tá... Quando foi mesmo? Tinha lá 2 anos já que a gente aí a gente foi fazendo, e melhora muito o ambulatório. Só essa experiência de preencher essa primeira ficha, tem informações que vão ficando perdidas nos prontuários, aqui que a gente usa papel, então isso faz com que você tenha um domínio muito grande do quadro e de como fazer o segmento, fica muito melhor. Sim. Tá certo. Oi, Juliana. Tá me ouvindo? Doutora Verônica, oi. Desculpa, estou sem voz quase. Pois é, coitada. Desculpa. Parabéns, Juliana e Raquel, pelo empenho. As coisas estão realmente evoluindo e progredindo. Em breve nós vamos ter a reunião, né, para pôr na estrada o nosso grande projeto, né, do G7, que está no jurídico da Sobop. Então, desculpe minha voz mais uma vez. E eu acredito que essa ficha vai servir de realmente de esteio a todos, né? E vamos ver, inclusive, com a data manager do projeto, como que nós vamos viabilizar essas informações, já que alguns serviços não dispõem de informação informatizada, né? Digamos assim. Essa reunião serviu para mostrar a realidade e acho que serviu de exemplo para a gente já começar já encarando algumas limitações que a gente possa ter ao longo do caminho, né? Mas eu acho que o empenho e a boa vontade de todos tá bem uniforme, isso é muito bonito.
E assim como a endocrinologia, a cardiologia e outras equipes de suporte estão aqui empenhadas para que tudo dê certo, que a gente tenha realmente um exemplo de acompanhamento de sobreviventes aqui no nosso país, viu? Parabéns, desculpe a falta da participação, mas eu vou ter que parar de falar um pouquinho, senão eu pioro. Muito Tá bom? obrigada, doutora Um abraço a Verônica, e todo mundo, melhoras. parabéns, parabéns. Obrigada, melhoras. Raquel, quer falar mais alguma coisa? Aí a gente finaliza. Não, Ju, fica à vontade. Estamos Olha, muito gente, felizes. muito obrigada, viu? Obrigada, Raquel, mais uma vez. Obrigada a todos que nos ajudaram todo esse tempo e continuam participando de tudo muito ativamente. E vamos em frente. Logo, logo a gente vai ter mais novidades no grupo. Obrigada, viu, gente? Boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Boa noite, Boa noite, Ju. Boa tchau, noite tchau, a pessoal. todos. Boa noite.